Olá, crianças, tudo bem com vocês? Boa noite, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E hoje, eu, tio Dudu, estou aqui para então trazer a mensagem, a mensagem da parte de Deus para vocês. Então, tenho aqui uma linda história para contar para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E mais do que isso, cada um de nós, até eu mesmo, vamos tirar uma grande lição, né, para nossas vidas, a partir então dessa história que eu vou contar para vocês. E sabemos, crianças, que essas histórias que eu e os outros professores contam para vocês são histórias da Bíblia e elas são verdadeiras. Nada aqui é historinha que alguém imaginou que aconteceu, que não é isso não, são histórias verdadeiras que realmente aconteceram, tá? Então eu quero aqui compartilhar com vocês lá no livro de Atos, no capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 10. Essa passagem bíblica vai falar sobre um homem, crianças, que ele nasceu sem forças nas pernas. Quando uma pessoa nasce desse jeito, ela não tem forças nas pernas, ou então às vezes acontece de a pessoa andar, né, normal, mas acontece às vezes de ter alguma doença, algum acidente e elas perdem os movimentos, as forças nas pernas e elas precisam ficar numa cadeira de rodas. E aí são chamados de paralíticos. São as pessoas que não conseguem andar, elas não têm forças nas pernas para ficar em pé, para poder andar, igual a gente, né? Então, eles são chamados de paralíticos. E esse homem, né, eu vou contar a historinha de um homem paralítico. Ele já nasceu assim, né? E naquela época não existia cadeira de rodas. Então, os paralíticos, eles ficavam sentados no chão. Então, este homem, ele era trazido todos os dias para ficar na porta do templo chamado Formosa. E aí ele era trazido, né, por algumas pessoas. A Bíblia não relata, né, aqui se eram amigos dele, se eram parentes. Só diz que ele era trazido então por alguém e colocava ele lá sentado, né, na porta do templo. Todos os dias, então ele estava lá e ele pedia esmola. Então todas as pessoas que iam entrar no templo para orar, ele aproveitava aquelas pessoas que estavam ali passando, e tinha que passar bem pertinho dele, porque ele ficava justamente bem próximo da porta. Então todas as pessoas passavam perto dele. E quando as pessoas passavam, ele pegava e pedia então uma ajuda, que esmola. Ele pedia esmola, que é uma ajuda. E as pessoas então davam para ele algum dinheiro, ou acredito também que comida, né? Se a pessoa tivesse ali com alguma comida, provavelmente daria a ele no lugar do dinheiro, se não tivesse, tá? Como a gente faz hoje, né? Hoje, às vezes, quando a gente sai à rua, encontra um mendigo pedindo ajuda e a gente dá uma comida ou dá um dinheiro para ele, né? E naquela época, então, acontecia isso. Só que, um certo dia, Pedro
e João, eles foram a este templo e eles iam lá para orar. E era por volta de 3 horas da tarde. E este homem paralítico, ele já estava ali, na porta do templo. E quando Pedro e João passou, né, ele então pediu ajuda a Pedro e a João. E para, né, a grande surpresa dele, né, do paralítico. Então, Pedro e João, né, quando ia entrar, que então foi, então, surpreendido, né, com o chamado, então, desse homem, né, lhe pedindo ajuda. Pedro, cadê? Pedro e João, então, olharam para eles e Pedro depois disse, olhe para nós. Então ele pediu, né? Pedro e João olhou para ele e Pedro disse assim, olhe para nós. E assim, então, o paralítico, ele olhou para Pedro e João e na mente, né, dele, ele achou, ele pediu para olhar para eles, então eles vão me ajudar, eles vão me dar alguma coisa, algum dinheiro que eles têm aí para me ajudar. E aí, para surpresa dele, Pedro e João não tinham dinheiro, né? E Pedro falou assim, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. O que será, crianças, que Pedro tinha? Ele disse que não tinha ouro e nem prata, mas o que ele tinha, né, ia dar. E o que será? Né? Será que era uma coisa melhor do que prata, melhor do que ouro? Né? Então ele disse o seguinte, para completar a frase de Pedro, ele disse para o paralítico, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Então, crianças, ele não deu ouro, ele não deu prata para aquele paralítico, né, Pedro, mas ele, com autoridade que Deus dá a todos nós servos dele, então Pedro, através dessa autoridade que foi dada a ele, né, ele então falou para aquele homem que ele andasse. Mas como? Né? Como que ele ia andar? Lembra que eu disse no início? Ele era paralítico de nascença. Ele nunca tinha andado na vida dele, porque ele já nasceu paralítico, sem forças nas pernas. Mas então João, né, pegou ele pela mão direita e ajudou ele a se levantar. E nesse momento que Pedro então pegou na mão dele para ele se apoiar, se sustentar, né, e levantar, neste momento aconteceu, crianças, um milagre na vida daquele homem. Ele começou a ter forças, as pernas, né, dele começaram a ficar firmes, os pés, né, começou a ficar de uma posição correta, que ele poderia então ficar em pé, como nós ficamos, porque os pés dele, né, ele não tinha força nas pernas, então os pés dele também não eram como o nosso são, né? Então nesse momento, né, que Pedro então disse isso, que não tinha ouro nem prata, mas em nome de Jesus Cristo o Nazareno, ele
curasse. Então, nesse momento aconteceu um milagre. E este homem começou a ter força nas pernas, começou então os pés dele a tomar uma posição que permitia então ele ficar em pé. E o que será que aconteceu com ele, crianças? Depois que ele levantou, depois que ele viu então as pernas dele de uma outra forma nunca antes vista. O que será que aconteceu com ele? O que será que ele fez? Crianças, ele ficou tão alegre, que ele entrou no templo, entrou, né, no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus, porque Deus tinha feito um milagre na vida dele. E quando a gente, né, recebe uma coisa que a gente tanto deseja, às vezes a gente nem deseja, né, aquilo, mas de repente a gente ganha, né? No caso de uma menina ganhar uma boneca, né, uma Barbie, uma Baby Life, um menino ganhar um Hot Wheels, né? Esses bonecos que tem por aí que são bem bonitos e às vezes a gente deseja tanto ter aquilo, né? Um tablet, ou mesmo um celular. E aí, quando a gente ganha, a gente fica muito alegre, né? Eu mesmo ficava muito alegre quando eu ganhava os meus brinquedos, quando eu era criança. E então, quando este homem, então, recebeu esse milagre, né? Ele ficou muito alegre, né? Começou a louvar a Deus e a ser grato, né, por aquilo que o Senhor fez na vida dele. Imagina só, crianças. Então, quando, né, ele entrou e aquele povo que estava ali dentro do templo viu, né, e começaram a dizer, né, um para os outros: olha, aquele não é o paralítico, né? Não é aquele homem paralítico que ficava ali na porta do templo esperando nós passarmos para ele pedir esmola. Então cada um começou a olhar para ele e ver e reconheceu e dizer: é sim, né? É ele mesmo, né? Então essas pessoas ficaram assim, ó, admiradas, né? Elas ficaram, a Bíblia diz que elas ficaram perplexas, né? Perplexas de uma forma assim de surpresa, né? Que a gente vê assim alguma coisa assim que a gente não imaginava ver, ou ganha alguma coisa que não imaginava ganhar. E aí a gente fica assim, ó, de tanta alegria, né, que a gente fica perplexo, né, sem ação, sem saber o que fazer, né, muitos de momentos. Então aquelas pessoas ficaram desse jeito quando viram ele andando, louvando e saltando, né, aquele homem que nunca tinha andado antes. Agora até pular ele podia pular porque tinha forças nas pernas para sustentar o seu corpo em pé. Então, crianças, vejam só que história linda. E o que eu quero passar para vocês com essa lição desse paralítico é dizer que, primeiro, Pedro ele não tem poder, né? Ele curava como eu, como vocês, como qualquer pessoa que servimos a Deus. Podemos ser usados por Deus para fazer milagres, né, na vida de outra pessoa e na nossa própria vida, né? A gente pode curar as pessoas, a gente pode fazer diversas coisas milagrosas, porque Deus ele pode nos dar essa autoridade, não é?
de fazer aquilo. Não que a gente tenha poder, a gente não tem, mas Deus, ele pode dar naquele momento para a gente. Então, fazer um milagre na vida do nosso próximo, né? Nosso irmão, alguém da nossa família, né? Ou alguém, um amigo, ou uma pessoa mesmo desconhecida que a gente nunca viu. Certo, crianças? Então, essa lição, essa passagem bíblica aí, a gente pode tirar então essa lição, né? De que a gente não tem esse poder, mas Deus pode nos dar poder pra gente. Foi o que ele fez com Pedro. Ele deu poder para Pedro naquele momento, né? Usando o nome de Jesus Cristo para fazer o milagre na vida daquele homem, né? E podemos então ver outra coisa, que quando Jesus, criança, né? Quando Jesus chega na nossa vida, ele chega para fazer a diferença. Ele chega para deixar a gente muito mais alegre do que a gente era antes, né? Deixar a gente satisfeito. Deus, ele preenche todos os espaços da nossa vida, todo o nosso ser. É por isso que ele diz assim, né? Que a gente deve deixar ele entrar no nosso coração, né? Deus entra no nosso ser, no nosso corpo. Lembra que a gente já estudou sobre o templo, né? Que existe a igreja, que é um templo, que a gente se reúne então para orar. Mas a igreja mesmo não é aquela lá que é feita de tijolos, areia, cimento. Aquilo ali é um local que a gente se reúne para louvar, adorar, orar ao Senhor. É a casa de oração. A igreja mesmo somos nós. Nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. E quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo ele começa a habitar dentro de nós. E aí começa a acontecer uma mudança na nossa vida. A gente começa a parar de falar determinadas palavrinhas feias que a gente falava antes. A gente para de praticar determinadas coisas que a gente praticava antes, que não eram certas. Deus vai começando a mudar na nossa vida coisas, né? E mostrar pra gente coisas erradas que a gente fazia e que agora a gente não pode mais fazer. Quando a gente faz, a gente então tem que pedir perdão ao Senhor, porque aí a gente cometeu um pecado, tá, crianças? Então essa lição de hoje, ela passa pra gente isso, né? Que a gente, quando Jesus chega na nossa vida, acontece uma mudança, acontece milagres, acontece transformação, acontece libertação e a gente vai viver uma vida diferente, mesmo estando no meio de outras pessoas que não acreditam no Senhor, que não querem ser servos do Senhor, que a gente vive no meio deles, né? Mas a gente somos diferente, porque a gente decidiu aceitar esse Deus lindo e maravilhoso, que é o nosso Deus. Então, crianças, eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, trazendo então essa historinha, né, essa reflexão da palavra de Deus para vocês. Eu espero que todos vocês venham tomar, né, esse exemplo e também deixar Jesus entrar no seu coraçãozinho e deixar ele fazer então a transformação na sua vida, como aquele homem, como aconteceu com aquele homem, né? Aquele homem, eu acredito que aconteceu muito mais coisas na vida dele depois, né? Não só foi só aquele milagre de andar, ele recebeu muito mais coisas do Senhor depois, tá? Então, um beijo no coração de todo mundo. Estou com muita saudade, mas a gente vai se encontrar agora, né? Porque as nossas aulas estão voltando presenciais e agora a gente vai poder se encontrar lá na igreja, tá bom?
Então, até mais. Tchauzinho.